A graça veio para todos, para mim, para você. Somos convidados para participar da graça do nosso Senhor. Mas para participar da graça, devemos morrer para o pecado. E para isso, temos que seguir tudo aquilo que o nosso Senhor nos ensina. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Alimento Espiritual. Para quem não me conhece, meu nome é Shine. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso alimento. O alimento ao qual o Pai Celestial me ajuda a compartilhar aqui com vocês. Hoje o nosso alimento será retirado da carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Onde o Senhor nos ensina assim: Que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? Repetindo. Que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? Bom dia, Leopoldo. Bom dia. Seja bem-vindo. E aí, o que é que o Criador nos ensina com essa contradição? Parece ser contraditório, né? Paulo já tem uma fama de ser bem contraditório. E quando eu pego apenas esse versículo, que muitas vezes já foi bem mal interpretado, porque as pessoas se negam a ler a segunda frase do versículo 2. De jeito nenhum. Pois é, pessoal. É isso que o Criador nos alimenta, é isso que o Criador me alimenta aqui. Eu chego a compartilhar com vocês. A graça existe, sim, mas a graça, como o nome diz, é graça, é de graça. Ela não tem um endereço certo, eu não sei que essa graça chegará a mim ou chegará a você. Porque isso vem da permissão dele. É só ele que dá isso. Porém, a graça, ela está disponível àqueles que fogem do pecado. A graça, ela está apenas disponível quando a gente morre para o pecado. E Paulo continua dizendo isso. Nesse capítulo 6 ele continua e fala exatamente isso. É necessário morrer para o pecado, para ressuscitar em Cristo. Porque a graça vem através da morte ao pecado. Quando a gente morre ao pecado, quando eu morro para o pecado, quando eu rompo com aquele antigo, com aquele ser, aquela criatura antiga que eu era, aquela pessoa pecaminosa, e começo a seguir o Senhor, batizado no Espírito, a graça chegará à minha vida. Ou seja, cumprir tudo aquilo ao qual o Senhor já me deu. Porque fugir do pecado é cumprir a lei. É fazer aquilo, os desígnios que Deus nos ensina. Não é só pela graça, como muitas igrejas falam, é pela graça. Acreditou em Jesus Cristo, tá bom, tá salvo. Não, não é assim. Porque não adianta apenas acreditar em Jesus Cristo, porque quem mais acredita em Jesus Cristo já está no inferno, é o próprio demônio. Ele acredita em Cristo, mas ele não aceita Cristo. Ele não obedece a Cristo. Então a chave não é acreditar em Cristo, que você está salvo e recebe a graça. É obedecê-lo. A chave está na obediência, na humildade de obedecer esse rei que fez tudo por nós e nos deu um estatuto, umas dicas de como viver na plenitude nesse mundo, já que somos tão limitados, somos tão pequenos. Ele nos deu essa chave, esses conselhos. E o Criador diz: que diremos então? É uma pergunta, uma coisa bem. Que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância de graça? Então quer dizer, quanto maior o pecador, maior a graça. Que contradição, que loucura é essa? Como muitos falam. Eu quero que as graças cheguem na minha casa. Eu quero que as graças cheguem na minha família. Aqui, no meu templo. Eu tenho que limpar isso aqui tudo. Eu tenho que limpar o que tem aqui dentro. Até meus pensamentos. Os meus pensamentos pecaminosos. Porque nós pecamos por pensamentos também. Não pecamos. Pecamos sim, o próprio Jesus Cristo disse. Toda vez que se tu olhar para uma mulher e cobiçá-la, tu já cometeste adultério com ela. Até nossos pensamentos nós somos
Nós pecamos com pensamentos, por atos e palavras e omissões. Pecamos até por omissões. Quando a graça chega em nossa vida, quando as bênçãos chegam em nossa vida, e nós damos as costas para as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, estamos pecando contra o Senhor. Quando pecamos contra a nossa própria família, o Criador nos deu uma família. Quando o Criador te oferece alguém para compartilhar da tua vida, por exemplo, e você ali constitui uma família, e chega um momento que você dá as costas para aquilo, você está pecando pela bênção que o Criador te deu. Quando a partir do momento que tu deixa até o prato de comida, tu desperdiça aquele prato de comida, isso é pecar contra o Criador, porque você está desperdiçando uma bênção que Ele te deu, tendo tanta gente passando fome. E tem muita. Não se engane. Quando tu desperdiça a tua vida na preguiça, em frente a uma porcaria da televisão, desperdiça teu entendimento a se alimentar de programas lixo, de filmes, de seriados que não te levam a nada. Tu está desperdiçando e colocando, em vez de colocar para dentro de ti alimento realmente de verdade, tu está colocando lixo, tu está se alimentando pelos olhos, pelos ouvidos, com o lixo do encardido. Tu estás pecando, eu estou pecando, nós estamos pecando contra o Criador. Estamos nos afastando da graça. Estar perto da graça e querer realmente estar perto da graça do Senhor, como ele diz aqui. O que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância de graça? A abundância de graça virá quando a gente se afasta do pecado. E se afastar do pecado é receber as bênçãos do Senhor de bom grado. Muitas vezes o Criador coloca pessoas no nosso caminho como bênção. Como bênção. Mas nos afastamos dela. E nós sabemos que aquela pessoa é uma bênção na nossa vida. Sabemos de verdade porque nosso coração sente. E muitas vezes nós fugimos dessas bênçãos por causa do que é que os outros vão falar. Se eu fosse pensar do que os outros vão falar, eu não estaria nem aqui na frente, aqui, ó, do celular, transmitindo a mensagem do Senhor. Sabe por quê? Ah, o Shainer ficou doido, é crente agora. É isso que eu ouvi muitas vezes. Mas eu estou nem aí. Isso aqui é uma bênção. O que eu faço hoje aqui, ó, de ler e transmitir aquilo ao qual sempre me alimentei. Eu só estou transmitindo. Isso é a bênção. O Criador me deu de graça, eu tenho que dar de graça. A abundância que Ele me dá, eu estou simplesmente compartilhando. Mas se eu fosse pensar no que os outros iriam falar, iria estar esse medo de compartilhar aquilo que o Criador me dá, eu estaria pecando contra Ele. E eu não peco com Ele com medo do inferno. Eu não tenho medo do pecado porque eu tenho medo de ir para o inferno. Sim, é uma consequência terrível. Mas eu tenho medo, sabe de quê? De perder o amor dEle. De eu mesmo me afastar do amor dEle. Isso que me dá medo. Isso que me traz tristeza. Isso é que me faz vir e me alimentar dEle, porque eu quero estar na presença dEle, por amor a Ele. Por isso que eu não renego as bênçãos que Ele me dá. Eu insisto e vou até o final. Se é bênção dEle, eu quero. Se é Ele que está na minha frente, eu vou. E é assim que devemos ser. Por amor a Ele, não por medo. Não para medo de ir para o inferno. O inferno por si só é estar longe da presença de Deus. Isso é o inferno. As pessoas pensam que o inferno é só aquela alegoria. Sim, existe o fogo, onde o próprio Jesus fala, onde há choro e ranger de dentes. Mas ali só existe choro e ranger de dentes, porque nos afastamos de Deus e do seu amor, do carinho de um pai, do amor de um pai, da presença de um pai. E quando eu tenho essa presença dele, e tenho esse amor por ele, pouco me importa as coisas desse mundo, pouco me importa o que dizem desse mundo.
Os padrões desse mundo não servem para mim. Já serviram. Eu já me iludi pensando que eles serviam. Os padrões que servem para mim estão aqui, ó. Esses são os verdadeiros padrões para a minha vida, para a nossa vida. E o Criador te convida no dia de hoje. Segue esses padrões de aqui, ó. Como ele mesmo diz, diremos então? Devemos continuar no pecado para que haja abundância de graça? De jeito nenhum. Devemos viver na santidade. Isso que o Criador nos quer, que é de nossa vida. Para que possamos abundar, ter transbordo de graça. É viver na santidade, viver seguindo a lei. É isso. Não abandone as bênçãos que o Senhor te deu já. E está te dando todos os dias. A bênção de respirar sem sentir dor, a bênção de ter um prato de comida, a bênção de poder tomar um banho, a bênção de beber água sem sentir dor porque tu não tem nada aqui na tua garganta impedindo. A bênção de ter um filho, uma filha ao teu lado, um cônjuge, uma pessoa que te ama de verdade. Não joga fora essas bênçãos. Não joguem fora essas bênçãos, porque isso é pecar contra o Criador. O Criador nos deu tantas coisas boas e nós não prestamos atenção e jogamos fora. Gratidão. Temos que ter gratidão por exatamente isso. Ter gratidão pelo nosso Pai, por tudo que Ele nos faz, por todas as bênçãos que Ele nos dá, pela saúde de poder sair de casa, caminhar, fazer uma caminhada, por exemplo. Quantos tantos aí estão se arrastando em cadeira de roda, ou com muletas, se adaptando porque foram amputados, ou porque se acidentaram, ou estão doentes em cima de camas, enfermos. E nós temos a graça, a bênção de poder caminhar, mas ficar com preguiça, em frente a um computador, em frente a uma televisão para jogar, desperdiçando a vida. A graça de poder se comunicar é muito bom aqui. Aqui eu estou me comunicando com pessoas de muitos lugares. Mas se comunicar cara a cara com teu familiar, com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos. Se comunicar cara a cara com teus filhos. Se comunicar cara a cara com as pessoas ao qual o Criador colocou na tua vida como um instrumento de bênção na tua vida. De fazer uma chamada, de ligar mesmo, de falar, escutar a voz da pessoa. Vou me recusar e vou só ficar mandando mensagem, até isso se torna um pecado, se você for ver ao pé da letra. Porque se você está desperdiçando a graça do Pai, a permissão, a bênção de você estar ouvindo e falando com alguém que te ama e que você ama. Até isso é um pecado. Pois é isso, meus irmãos e irmãs, meus amigos. O Criador nos ensina exatamente isso no dia de hoje. Que para ter a graça, a abundância de graça, é necessário romper com o pecado e viver na presença dele. No mais é isso. Fiquem na paz. Que o Criador dos céus e da terra nos abençoe e nos guarde. Até a próxima, porque Deus quer e eu quero. Shalom.